Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. A nossa reflexão hoje é acerca da questão número 13 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinito, já não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação pode conceber. E logo após, Kardec, então, vai deixar um comentário seu, pessoal, acerca de cada uma dessas características que ele pontuou na pergunta. E esse vai ser quase que um convite para que cada pessoa possa lê-lo, porque contribui para o entendimento dessa questão 13. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que em muitos momentos, dentro da codificação de Kardec, ele vai pontuar para nós que a nossa linguagem ela é muito limitada para falar sobre a espiritualidade, para falar sobre Deus. E é por isso que na própria introdução de O Livro dos Espíritos, ele vai iniciar a codificação trazendo para nós conceitos. E chega em determinado momento, ele vai fazer uma crítica de que usamos a mesma palavra muitas vezes para significados diferentes. E se quiséssemos nós ter um conhecimento mais profundo acerca das coisas, seria necessário então uma palavra para cada circunstância, para cada objeto, para cada coisa que queremos denominar ou estudar sobre. Miramês vai nos ajudar nessa reflexão acerca desses atributos de Deus. Porque ele vai falar assim que as qualidades de Deus são marcadas pelas nossas comparações pálidas, por não haverem outras em que se possam nos apoiar. Nós conhecemos a Deus pela analogia, e a gente já falou isso em alguns momentos aqui. E a nossa limitação da linguagem prejudica essa analogia. E é por isso, então, que Miramês vai dizer que são comparações pálidas, ou seja, não marcam toda cor, todo brilho, toda sabedoria, toda luz que o próprio Deus o é. Então, essas comparações nos ajudam, mas são ainda muito pouco para conhecermos a Deus em profundidade, para que possamos nos apoiar nesse conhecimento de Deus. E aí Miramês continua nos dizendo que a ansiedade dos homens em conhecer a Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos da criatura na escala evolutiva. E isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo, pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites das suas forças. Não desejando contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. Esse parágrafo ele é muito rico, porque o que é a ansiedade? É querer viver o futuro, se preocupar com o futuro.
é esquecer alguns conselhos que Jesus nos deixa marcado no Novo Testamento, como, por exemplo, a cada dia basta seu mal. Vivamos o hoje. Esquecer, por exemplo, conselhos como ele diz que os lírios do campo têm os seus cuidados, os pássaros do céu, ele cuida. Imagina de nós outros. Então que nós teremos ali o que vestir, o que comer, porque ele é misericordiosamente justo e bom. E aí, essa ansiedade, esse querer viver o futuro, ou seja, querer conhecer a Deus com mais intimidade e na profundidade que cabe quando formos espíritos superiores, desgasta. Porque nós não temos força moral para isso. Por mais que esse conhecimento de Deus, ele acompanha o homem em toda a sua trajetória evolutiva. Toda a escola evolutiva. Mas cada vez que nós despertamos um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre Deus, nós temos condição de dar novos passos. E não adianta agora, na escala evolutiva que temos, onde estamos, em um mundo de provas e expiações, passando por um processo de regeneração, não adianta nós querermos, no agora, sermos ou possuirmos o conhecimento acerca de Deus como espíritos felizes, como Cristo, como Jesus. Não vai. Nós precisamos conhecer os nossos limites e nós precisamos respeitá-lo. E é respeitar o próprio limite que rompe com os processos de ansiedade na fé e rompe com os processos de ansiedade dentro da nossa própria vida. Nós não podemos nos desrespeitar, querendo passar dos limites conosco. E acerca de Deus, se nós não adiantamos querer passar do limite, nós não vamos dar conta. E aí ele continua nesse mesmo parágrafo falando assim, cumpra o dever. Espera a sábia vontade daquele que tudo conhece, pela onisciência dos seus valores. Então é assim, descansa. Busque a Deus incessantemente, à medida de suas forças, à medida que dá conta, e Ele que tudo sabe, Ele que tudo conhece, vai cada dia possibilitar maiores conhecimentos acerca dele para você. Isso não tem que ser um caminho de fardo, um caminho pesado, tem que ser um caminho que traz leveza, que traz amor, que traz consolo. E Miramês ainda nos diz que uma coisa falamos com muita alegria, que a semente dos atributos do Criador se encontram plantadas em nossas consciências, na profundidade do nosso ser. E se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para as fontes de onde vieram. Olha que lindo! Porque tudo aquilo que nós falamos sobre Deus, de ser eterno, nós não somos eternos, nós temos início, nós somos imortais. Mas a raiz disso está em nós. Nós, um dia, nós não somos imutáveis, porque estamos sujeitos, o nosso corpo físico às leis da matéria e o nosso espírito ao progresso. Mas somos convidados a participar desse progresso com Deus e quando chegarmos aos espíritos puros, termos muito menos mutações e estarmos muito menos sujeitos às leis da matéria. Olha, então, são características no que nos aproximam de Deus e que lembrem que quando Jesus diz, vós sois deuses com letra minúscula, que um único Deus existe, acima de tudo. Então, essas características que nos fazem progredir e que serão características nossas lá em cima, quando formos espíritos puros, nos aproximam de Deus. Porque Deus é imaterial. Nós temos ainda o perispírito como semi-material. Deus não. Ele não há limite.
Então, chegará um momento em que esse nosso corpo espiritual estará tão rarefeito, tão longe de ser matéria tão densa como hoje nós temos, que nos aproximaremos dessa imaterialidade de Deus. Nós já falamos sobre a unicidade. Ele é onipotente. O seu poder, ele é infinito, ele é imensurável. Ele deixa nós participarmos a partir do momento que, quando chegamos a sermos, por exemplo, espíritos crísticos, participemos de sua obra criadora, como Jesus participou aqui da criação da terra. E aí a gente volta no Evangelho de João, quando fala que antes de tudo, o Verbo pairava. O Verbo é Jesus. Então ele participa de toda a criação do planeta Terra. O livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, fala isso muito próximo para a gente. E aí, Deus ainda é soberanamente justo e bom. Não existe justiça sem bondade. Olha, o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra na internet e ele diz assim, que justiça sem bondade não é justiça divina. Bondade sem justiça não é a bondade divina. E ser bom não é ser bonzinho. Olha que legal. É que ele mostra pra gente assim, justiça e bondade precisam estar acompanhadas para que seja justiça e bondade de Deus. Ele não está aqui para passar a mão na nossa cabeça e mimar a cada um de nós. Ele está aqui para colocar oportunidades de progresso a cada um de nós. E ele o faz. Então ele é justo em todas as suas qualidades. Ele é bom em todas as suas qualidades. E a sua ação sobre as nossas vidas são eternamente justas e boas. Se nós não a compreendemos, é devido ainda às nossas falhas espirituais. Mas o importante é reconhecer essas sementes dos atributos do Criador que se encontram em nós. Porque aí, quando a gente tiver dificuldade de encontrar Deus na sua manifestação à nossa volta, porque às vezes os nossos olhos são cegos, os nossos ouvidos são surdos para as verdades espirituais, a gente pode fazer um caminho ao contrário. Ao invés de olhar para fora, olhemos para dentro de nós. É esse sempre o convite que Miramis nos faz refletir. E por fim, sejamos fortes na educação de nós mesmos, todos os dias, porque é na persistência do trabalho e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria, como se fossem a face do Criador, nos dignando para um novo amanhecer. É pela educação da alma que o progresso acontece. E pela disciplina que impomos a nós mesmos através de um processo educador e reparativo que o nosso espírito cresce. É pela persistência dos processos educativos da alma que as novas ações se tornam hábitos. E é pelo hábito do bem, do amor e da caridade que deixaremos melhores frutos nessa nossa encarnação para dar de alimento àqueles que conosco convivem. E Jesus nos diz que é pela árvore que se conhece o fruto. Que deixemos nós, então, frutos saborosos que deem vida, que deem amor, que deem sustância para os outros. Uma vez que o bom fruto vem de árvores enraizadas, nutridas, árvores frondosas, e nós o seremos se as nossas raízes estiverem plantadas no manancial da fonte divina do Evangelho, das ações pautadas no Evangelho de Jesus e nutridos o tempo inteiro pelo seu amor que nos acompanha a todos os momentos. E é esse novo amanhecer a que Jesus nos propõe nesta encarnação e nesse dia de hoje, para que o nosso dia seja mais consciente, saia do mecânico, para que estejamos no tempo presente, de maneira integral, e a partir disso, brote em nós ainda a gratidão ao Criador pela oportunidade.
Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Tenhamos todos nós um bom dia.